A paz do Senhor Jesus. Quero ler com vocês aqui a meditação, o Salmo de número 2. Esse salmo ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou ler cada versículo. Ele contém 12 versículos. Irei ler cada um deles e fazer uma explanação conforme está resumida aqui na minha Bíblia, a Bíblia do Expositor, de Jimmy Swaggart. Então eu vou ler um pouco para dar um entendimento do Salmo. Muitas vezes nós lemos os Salmos, mas não entendemos o que quer dizer. Muitas das vezes pensamos coisas que não são, né? Então assim, eu mesma fazendo esse estudo, eu vi que realmente tem coisas aqui extraordinárias, né? De um discernimento muito importante. Então é bom que a gente entenda também um pouco a respeito, né? Nem sempre a palavra vem diretamente para nós, ela tem um contexto. Sempre é para nos ensinar, mas às vezes não é para nós, é para nós aprendermos. Amém? Então vou ler aqui. Diz assim: o Salmo de Davi, a posição messiânica do rei e seu reino. Ou seja, de Jesus, né? E o seu reino. Em outras versões diz assim: o reinado do ungido de Deus, que é Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. E diz assim, vou ler cada capítulo e falar a condição que aplica. Porque se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Aqui te fazer uma pergunta. Diz assim: é a grande reunião dos poderosos exército do anticristo contra Cristo em Apocalipse 14, ou melhor, 17. O número 2 diz assim: os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: o Senhor Jesus Cristo está, esta é a batalha do Armagedon. O 3 diz assim: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O homem sempre tratou de separar-se de Deus. O primeiro esforço organizado foi a edificação da terra, da Torre de Babel, como está escrito em Gênesis capítulo 11. Esse último grande esforço organizado será o anticristo, que procurará vencer a Cristo de uma vez por todas. Mas assim como fracassou o primeiro, também fracassará o último. O 4 diz assim: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Os grandes esforços do homem contra Cristo produzem somente uma risada da parte do Criador. O Senhor que diz zombará deles quer dizer também desprezará-los. E o 5 diz assim: então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Corresponde à segunda vinda. O 6 diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, monte da minha santidade, que ocorrerá imediatamente depois da segunda vinda. O homem bem-aventurado, do Salmo 1, e o rei coroado, do Salmo 2, são uma e a mesma pessoa divina. O Messias, o Filho do homem, o Filho de Deus. Nos dois salmos, ele figura em contrastes com o primeiro Adão como homem, e reina na terra e sobre toda a terra. Ele é rei na terra e sobre toda a terra. O 7 diz assim: eu proclamarei o decreto. O Pai dá ao Filho o poder soberano sobre o universo. O Senhor me disse: tu és meu filho, o Senhor Jesus Cristo. Eu hoje te gerei. Que dia
porque isto foi decretado no céu antes da fundação do mundo. Refere-se ao plano de Deus para redimir a humanidade. Deus fazendo-se homem e indo à cruz. 1 Pedro 1, 18 e 20. Me pede e eu te darei as nações por herança. Fala de duas coisas: a derrota do anticristo na batalha do Armagedon e a evangelização do mundo. E por tua possessão os confins da terra. Cristo governará o mundo inteiro na idade do reino, e não o anticristo. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, como a um vaso de oleiro. Tu os despedaçarás. Significa que a idade do reino virá com grande violência. Pertence à segunda vinda, quando o Senhor esmagará as nações. Em Ezequiel capítulo 38 e 39, Daniel 2, 34 e 35, fala do assunto. E agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Em outras palavras, aceitem a advertência, não fiquem aliados ao anticristo. Sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. A ideia é que do Senhor vai ser a vitória. Beijai o Filho, ao Senhor Jesus, significando lhe abraçar, para que não se zangue e pereçais no caminho, quando em breve se acender o seu furor. Outra vez refere-se à batalha vindoura do Armagedon. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, vale para todas as gentes e para sempre. Glória a Deus. Eu espero que tenha ficado um pouquinho clara, né? É só para a gente meditar um pouco a respeito desse salmo. Eu mesmo lia os salmos sem muita compreensão, ou compreensão alguma. Sempre entendia que Deus estava falando comigo, e nem sempre. Aqui é um diálogo de Deus glorificando o Filho e dizendo: olha, o anticristo vai ter que vir, está escrito, não tem como mudar, assim como Jesus teve que vir para nos resgatar, tomar da mão de Satanás o que já era de Jesus, mas teve que acontecer um contrato, né, da parte de Deus, e que aqueles que estiverem dentro do contrato, que assinarem, que aceitarem, estiverem de comum acordo, esses estarão do lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas aqueles que preferirem escolher o anticristo, escolher o mundo, escolher as trevas, escolher o pecado, as coisas desse mundo, preferir ficar por aqui mesmo, então esse não tem contato com Cristo, não é reconhecido por ele. Ele diz que aquele que não me reconhecer, que não me aceitar, que não tiver comunhão comigo, esse também diante do Pai eu direi: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, né? Vai haver aquele momento de renúncia, de você negar. Negou aqui, será negado lá. Isso é fato. Está escrito, irmãos. É um alerta. Mesmo transcrevendo o Salmo, falando do Salmo, eu quero trazer também um alerta, né, para nós. Nos dias de hoje, nós estamos num mundo tão corrompido, contaminado, um mundo tão debilitado que não tem nada de importante, mas nós estamos nele, mas não somos dele. Não pertencemos a ele. Então eu quero que esse Salmo te traga uma advertência da parte do Senhor. Abra o seu olho, tome suas decisões. Veja de que lado você quer ficar. Amém? E a paz e a graça vos deixo. Até o próximo salmo, que será o Salmo 3.